Oi, eu sou a Dani, seja muito bem-vinda à minha cozinha. No vídeo de hoje eu vou preparar refeições pensando no jantar. Eu vou deixar para a semana toda prontinha e vou compartilhar com vocês as minhas ideias. Bora então pro vídeo? Eu tenho aqui peito de frango, tô usando o peito de frango sem o osso. Vou cozinhar esse peito de frango, mas eu já vou cozinhar com os temperos. Porque eu vou aproveitar também o caldo do cozimento desse frango. Por isso que eu já vou cozinhar ele já com os temperos. Eu vou usar 2 cubos de cebola. Vou usar também 2 cubinhos de alho. E aqui eu tenho umas 2 colheres mais ou menos de páprica doce. Um pouquinho de pimenta calabresa, mas é bem opcional. Se você não gostar, não precisa colocar. Aqui eu tenho uma misturinha que eu comprei já pronta assim. Ela é uma misturinha de cebolinha, salsinha e alho desidratado. Vai o sal também. E agora eu vou cobrir com água e levar para cozinhar. Claro que você pode fazer direto na panela de pressão. E eu vou cozinhar esse peito de frango por uns 20, 25 minutos. O importante é que ele fique bem macio. Enquanto o frango cozinha, eu já vou começar a próxima etapa. Aqui eu tenho trigo para quibe. A única coisa que eu fiz aqui foi passar ele no liquidificador, porque aí a massa do quibe ela fica mais lisinha. Só que esse trigo aqui para quibe eu preciso hidratar para poder usar. Então eu vou colocar água e vou deixar ele absorver a água. E a quantidade de água que eu coloco é exatamente a quantidade que precisa para hidratar, sem ficar com excesso de água, para depois você não precisar colocar num pano, torcer, sabe? Espremer o pano para tirar a água. Então, desse jeito aqui, ele vai ficar prontinho para usar daqui a pouquinho. Eu vou deixar assim uma meia hora mais ou menos. Aí eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade certinha para vocês, tá? Enquanto o frango cozinha e a farinha para quibe hidrata, eu vou continuar os processos. Vou passar agora para essa carne moída, que eu vou temperar. Eu tenho 2 colheres de cebola em pó, dá um sabor maravilhoso para carne moída. Eu vou usar também páprica doce. Se você gostar da páprica defumada, pode ser também, combina super bem com a carne moída. Aqui tem mais ou menos umas 2 colheres de páprica doce. E eu também vou colocar aquela misturinha de salsinha, cebolinha e alho desidratado. Essas preparações aqui eu prefiro usar os temperos desidratados para não juntar muita água na carne. Eu acho que fica melhor. E por último, o sal. E agora é mão na massa. Aqui tem mais ou menos 1 quilo e pouquinho de carne moída. Eu vou tirar daqui 400 gramas de carne. Então, eu tirei 400 gramas. Essa carne aqui eu vou colocar lá na geladeira, que eu vou trabalhar um pouquinho com essa aqui. E agora eu vou tirar aqui porções de mais ou menos 100 gramas. E agora eu vou modelar em formato de hambúrguer. Eu gosto de deixar ele assim, sabe? Mais grossinho, fica mais suculento. Com essas 400 gramas de carne, eu vou modelar 4 hambúrgueres de 100 gramas mais ou menos cada um. E olha que bonito que ficou esses hambúrgueres. Eu vou congelar eles assim mesmo, sem assar. Aí, na hora do jantar, é só colocar na air fryer, que ele fica pronto rapidinho. Aí, a gente come com pão, queijinho, e fica delicioso e é super rápido. Aí, agora eu vou pegar o restante da carne moída. Provavelmente tem umas 600 gramas de carne aqui, mas você pode fazer a quantidade que você quiser, né? Se você quiser fazer para mais dias, é só aumentar a quantidade. Aí, nessa carne aqui, eu vou acrescentar o quibe, que eu deixei hidratando. Olha como que ele fica.
Tá vendo? Fica parecendo uma areia molhada. Fica bem hidratado e não fica com excesso de água. Então, eu vou acrescentar aqui e mão na massa mais uma vez. Eu vou misturar bem aqui o quibe com essa carne moída. Depois de bem misturado, vai formar uma massa, assim. Tem um segredinho pro quibe ficar mais consistente, que é você sovar ele por uns minutos. Uns 5, 10 minutinhos, você sova como se fosse uma massa de pão. E tem gente que fala que quibe sem hortelã não é quibe. Então, eu vou colocar aqui também um pouquinho da hortelã. Eu peguei aqui um recipiente que possa ir ao forno, pode ser maior. Eu vou montar porções individuais, mas você pode montar num refratário grande, se você quiser. Aí, eu espalhei aqui no fundo um pouco da massa do quibe. Eu vou colocar aqui o requeijão que eu mostrei pra vocês como que congela no último vídeo do canal. Então, eu vou colocar aqui no meio as gotinhas congeladas, tá? Aí, fica a camada do quibe, o recheio que vai ser o requeijão e mais uma camada de quibe. Aí, você pode fazer aquelas marcações, né, que vai no quibe de forno. Esse aqui eu vou congelar ele assim. Aí, quando eu for preparar o jantar, eu vou colocar pra assar. Só lembrando que se você colocar num pote de vidro e congelar, lembra de não pré-aquecer o forno, tá? Porque corre o risco de dar um choque térmico, porque o vidro tá muito gelado e o forno quente pode estourar esse vidro aqui. Então, você coloca o quibe pra assar, depois liga o forno, tá bom? E com a outra parte da massa, eu modelei quibes nesse formato aqui. Então, eu vou congelar ele cru assim mesmo. E aí, quando a gente for comer, aí eu vou fazer na air fryer, que é rapidinho. Mas pode ser no forno, você poderia fritar também. E aí, a gente pode comer com arrozinho branco, que eu sempre tenho congelado no meu freezer. Ou comer com uma salada. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Assim eu trago mais conteúdos como esse. Olha, o peito de frango já cozinhou, bem macio, olha, até desfiando sozinho. Eu vou tirar o peito de frango daqui pra desfiar ele. Esse caldo que tá aqui cheio de sabor, eu vou passar na peneira pra tirar aqui os temperos. E vou colocar algumas batatas pra cozinhar. E o frango tá desfiado. Eu não fiz um desfiado muito pequenininho, porque as preparações que eu vou fazer com ele, eu quero que ele apareça. Vou fazer aqui um refogado bem gostoso. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Eu vou usar aqui 2 cubos de cebola e 1 cubo de alho. Lembrando que aqui no canal eu mostro como que eu faço esses cubinhos, que são super práticos. E junto com o alho e a cebola, eu vou acrescentar cenoura ralada. Eu vou colocar também a abobrinha, que eu também ralei. E aqui eu tenho tomate picado, só que eu gosto de tirar a pele e a semente, eu acho que fica mais gostoso. Vou acrescentar também pimentão. Esse pimentão aqui tava congelado. E aqui eu tenho milho. Esse milho é milho de espiga mesmo, que eu cozinho e depois eu congelo. Um pouquinho de pimenta do reino, mas é bem opcional. E vai o sal. Olha só que lindo que ficou esse refogado. Sem falar que tá super nutritivo e muito saboroso. Agora, esse refogado eu vou dividir em 2 partes e vou fazer 2 preparações diferentes. E eu já vou colocar no potinho que eu vou usar para congelar. Eu vou encher com esse refogado até mais ou menos a metade do pote. Olha, vai ficar assim. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu vou fazer.
Aí, esses potinhos aqui eu vou reservar, porque eu vou dar continuidade daqui a pouco. Uma parte do frango aqui na panela. Aí, aqui na panela, o que eu vou fazer? Sabe o caldo que eu cozinhei o frango e passei na peneira? Eu vou colocar ele aqui nesse frango. Eu vou colocar meia xícara, mais ou menos, de arroz. E eu vou cozinhar aqui até o arroz ficar macio. De vez em quando eu venho aqui e dou uma mexidinha, tá? E enquanto o arroz cozinha, eu já verifiquei aqui as batatas. Elas já estão bem macias, eu vou descascar. Aí, as batatas que eu cozinhei, eu coloquei aqui no processador. Aí, aqui junto com as batatas, eu vou colocar mais ou menos uma colher de sopa de margarina. Pode ser manteiga também. E um pouquinho de sal. Um pouquinho menos de uma colher de sopa de sal. Aí, agora é só processar. E olha só como que ele fica. Olha a textura desse purê. No processador, você consegue o purê mais bonito da sua vida. Testa aí na sua casa. Lembra aquele potinho que eu coloquei o refogado de frango até mais ou menos a metade? E agora eu vou colocar esse purê. Eu tô fazendo aqui porções individuais, mas se você quiser, você pode montar um pote maior, já família. E pra ficar mais gostoso ainda, eu vou colocar um pouquinho de queijo mussarela aqui por cima. E olha só que lindo, ficou um escondidinho de frango com batata. Maravilhoso, né, pra comer no jantar. Vou congelar ele assim mesmo no freezer. Como eu vou comer no jantar, então de manhã eu tiro ele do freezer, coloco na geladeira e deixo descongelando. Aí, na hora do jantar, é só levar ou pro forno ou no micro-ondas mesmo, também dá pra aquecer. E aqui, olha, o arroz já cozinhou. Olha que canja maravilhosa. Eu vou colocar ela aqui no potinho. No fim, acabou rendendo mais do que eu imaginei. Mas eu vou congelar alguns potinhos pra gente comer durante a semana. Aí, uma dica, se você for congelar a canja, se você quiser, você pode deixar o arroz um pouquinho menos cozido. Porque aí, depois, na hora que você for aquecer, aí ele chega no ponto, tá? E aí, eu faço o mesmo esquema. Como é pro jantar, eu tiro do freezer de manhã, deixo descongelando na geladeira e à noite é só aquecer. Pode ser na panela, pode ser no micro-ondas. E para esses dias que tá mais friozinho, é uma delícia. Então, as preparações para o jantar dessa semana, de segunda a sexta-feira, ficou assim. Com o frango desfiado, eu fiz a canja e o escondidinho de frango. Com a carne moída, eu fiz duas versões de quibe, uma que vai assar no forno e a outra que eu modelei em formato de quibe e vou fazer na air fryer. E eu fiz também os hambúrgueres. E assim as refeições do jantar dessa semana já estão garantidas. Vocês não acham que esse tipo de planejamento facilita muito a nossa vida? Aqui na tela tem outros vídeos aparecendo para vocês com ideias que deixam a nossa cozinha mais prática. Já escolhe um outro vídeo para você assistir. Se você gosta desse assunto, eu te convido a se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.